Conferência na Suécia. Título da mensagem: As vestes do Senhor. O Messias venceu, ele prevaleceu, ele matou a morte, e a igreja, a noiva, também vai vencer. Profeta David Orr. Aleluia! Isto está te discipulando, você não pode comer isto sozinho. Porque vocês vão a conferências onde vocês pagam 2.000 euros na porta. Então o Senhor envia o seu escravo, sem cobrar nada, o mensageiro mais barato que ele já enviou. E se você olhar para a aparência dele, não há nada nele que possa te agradar, exceto pelo Senhor. Então ele o envia. Então ele vem e começa a falar a respeito do reino do céu. Aleluia! Que maravilhoso! Que poderoso! Aleluia! Então é por isso que eu estou feliz de poder abrir isto. E ele está dizendo aqui que Abraão, como vocês podem ver, ele fala do Messias, ele diz: eu te abençoarei e farei o teu nome grande, e tu serás uma bênção, e eu abençoarei os que te abençoarem, e todo aquele que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei, e todos os povos da terra serão abençoados em ti. Este é o Messias, ele está falando do Messias. Então vocês entendem? Que a primeira arca da qual eu falei, que a mulher levita, a mãe de Moisés, recebeu instruções para construir, a arca de Moisés, onde ela colocou Moisés, para libertar o povo de Deus, os eleitos de Deus. E a segunda arca da qual eu falei foi quando Noé construiu e a fez à prova d'água com piche e colocou lá dentro o povo de Deus para que ele pudesse libertá-los. A terceira arca que eu falei é a arca do pacto, a arca da aliança do Senhor. E ele colocou lá dentro os utensílios para a redenção do seu povo. As tábuas da lei, o testemunho, o testamento, as leis, os 10 mandamentos. E ele colocou o vaso de maná, o pão que iria descer do céu, o pão da vida que viria. E ele colocou a vara de Arão que brotou, a graça de Deus, a graça de Deus, aleluia, a graça de Deus na vara de Arão que brotou. Então é sempre a respeito da redenção do seu povo. E desde que eu vim ontem, eu comecei a construir uma outra arca aqui. E eu tenho selado essa arca com o piche do arrependimento. E eu a fiz à prova d'água com o piche da santidade. E a selei com o piche da justiça. Desde que eu comecei uma outra arca para libertar o seu povo. A arca da cruz de Deus para agora entrar no céu, andar lá naquele degrau. A quarta arca, a arca da cruz, para andar naqueles degraus, para libertar a igreja. O tempo chegou, o tempo chegou. Para nós agora entrarmos na arca da cruz, a arca final. E nós estamos indo para casa. Câncer nunca mais. Tumores nunca mais. Diabetes nunca mais. Depressão nunca mais. Serpente nunca mais. Pecado nunca mais. Morte nunca mais. Aleluia! O reino de Deus é chegado.
O reino de Deus está próximo. Hallelujah. Aleluia! Going home. Eu estou indo para casa. E está consumado. You see something. Porque quando você vê alguma coisa, Say something. você tem que dizer alguma coisa. We have seen something. E nós vimos estes degraus. Aleluia! Go back home and told them, I saw the stairs of God. Vocês têm que voltar para casa e dizer, eu vi os degraus de Deus. For the nations. Att en människa kan stå Para que um homem vá diante das nações e dizer, Glorious stairs. eu vi os degraus gloriosos. They are going home. E eu vi a igreja andando lá, indo para casa. E 3 meses depois, Really, God lowered down the stairs in the clouds. realmente Deus fez descer os degraus das nuvens. Isso é uma maravilha. Ai. I love Jesus. Eu amo Jesus. Our God is a good God. He is reliable. O nosso Deus é um Deus bom, Ele é confiável. Nós podemos confiar nele. Nós podemos depender dele. vi kan lita Podemos depender dele. Ele é confiável. We can trust him. Nós podemos confiar nele. Essa é a mensagem agora. That a man may say, and something never seen since creation happened. Que um homem diga, e então algo que nunca aconteceu desde a criação acontece. Love Sweden. Deus ama a Suécia. Hallelujah. Aleluia. Sweden must enter the kingdom of God. A Suécia tem que entrar no reino de Deus. Must enter. A Europa tem que entrar. Hallelujah. Aleluia. Ready to enter. Estão prontos para entrar. Straight. Caminho reto, Walking straight to heaven. andando em linha reta para o céu. Hearing bit by bit. E desaparecendo pouco a pouco. Until now I can see the shoulders. Até agora ainda posso ver os ombros. E então somente a cabeça. E indo para casa. Back. E não olhando para trás. And not looking back. Não olhando para trás. Beautiful generation. Que geração tão linda. You are the blessed generation. Vocês são a geração abençoada. Hallelujah. Aleluia. Continue. Posso continuar? This is powerful. Isso é poderoso. And I want to pour all my heart to this land. E eu quero derramar todo o meu coração para esta nação. Lord, beloved people. Jesus é Senhor, povo amado. Então agora posso ir adiante? Eu quero levar um nível mais acima. Built the ark and placed him in. Depois que a mãe de Moisés construiu a arca e o colocou lá, qual é a mensagem? Olha isso agora. Exodus chapter 3. Então nós entramos em Êxodo capítulo 3. Chapter 3 verses 1 to Andra 5. Mosebok Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 5. Exodus chapter 3. Andra Mosebok Êxodo capítulo 3. Thank you so much, my daughter, for translating. Muito obrigado, minha filha, por traduzir. E então eu posso fluir. Muito poderoso. Sim, muito importante. Porque agora eu posso fluir muito poderoso. Aleluia. Isso é muito magnífico. E ela é muito fluente. tackar Gud för Porque vocês sabem, algumas vezes eu tenho que esperar. O Senhor está te ajudando, minha filha. If I leave. Eu te abençoo. E eu vou te abençoar antes de partir. Moses and the burning bush. Então agora Êxodo capítulo 3. Moisés e a sarça ardente. Tending the flock of Jethro, his Ele diz, Moisés pastoreava o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian, he had led the flock to the far side of the desert. e ele levou o rebanho para o outro lado do deserto, e então ele chegou a Horebe. Hallelujah. Then, Hallelujah. then he came to Horeb, the mountain of God. Então ele chegou a Horebe, o monte de Deus. The angel of the Lord appeared to him, Ali o anjo do Senhor apareceu para ele, out of fire, numa chama de fogo, in a burning bush. que saía do meio de uma sarça. So that Moisés the bush was on fire, Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Då tänkte Mose, I will go over and see. Então Moisés pensou, que impressionante, eu vou chegar mais perto e ver este estranho fenômeno, esta coisa estranha, This strange sight. esta estranha visão. Why the bush does not burn up? och se Por que a sarça não queima? Saw that he had gone hallelujah. When the Lord saw that Moses had gone over to look, Quando o Senhor viu que Moisés se aproximava para observar, him from within the bush. Deus o chamou do meio da sarça. Moses, Moses. Moisés, Moisés. Moses
Moses. Moisés, Moisés. Moses said, E Moisés disse, I am. eis-me aqui, Come any closer, Då sa Gud, não se aproxime, said. disse o Senhor. The Lord said, sa det Gud. O Senhor disse, off your sandals. tire as sandálias dos pés, You are standing is Tierra Santa. He said, it's holy. pois o lugar em que você está é terra santa. He said, Então ele I disse, am the God of your father, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, God of Isaac, o Deus de Isaac, Jacob. o Deus de Jacó. At this, Moses hid his face because he was afraid to look at God. He went Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Ele se prostrou. Quão poderoso! Kan jag ta ett Podemos começar aqui passo a passo, amados? Aleluia! Lord, I'm going to decree a word to you at the end, och jag ska so proklamera that the ett Lord ord. may heal some people as you go home. Não se preocupem, eu vou decretar uma palavra para que o Senhor possa curar algumas pessoas aqui. Let us catch eternity. Não se preocupem, vamos agarrar a eternidade agora. Unpurchasable. Isto não tem preço. Du inte kan köpa någonstans. You know, you can be sick, Ni vet, det kan vara Você sabe, vocês podem ficar doentes, mas quando o Messias vier och finner, e te encontrar santo, então você vai entrar. when you're sinful, men om du Mas quando você está em pecado, you will not enter. kommer du você não vai entrar. oavsett om du är frisk. Mas mesmo estando sarado, But the Lord is healing now. Men Herren botar. mas o Senhor está curando agora. Big healing service, please. Nästa gång jag E na próxima vez que eu vier, faça um culto de cura, por favor. And walk. The blind Vamos deixar que os aleijados se levantem e andem. together with Archbishop Battle Cedar is here. Låt oss arbeta tillsammans. Então vamos andar junto com o arcebispo que está aqui. Phone number. Se till att du får Quando você for hoje, pegue o telefone dele, Bring the big move of God to this land. så vi kan para que nós possamos trazer o grande mover de Deus nesta terra. Sim, por favor, andem junto. halleluja. Aleluia. What is he saying here? Så vad säger Então, o que ele está dizendo aqui? se vad han säger? Olha o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo That the revelation of God, Att que a revelação de Deus, of the Godhead, a visitação de Deus Pai, besökelse. visitation of God the Father, a visitação de Deus Pai, ele está dizendo, Gud far Deus Pai consuming fire. är en för é o fogo consumidor. He is the consuming fire. han är Ele é o fogo consumidor. E ele diz Whenever you encounter the visitation of God the Father, att när que toda vez que você encontrar a visitação de Deus Pai, what the church is encountering now det är som como a igreja está encontrando agora, is a consuming fire, ele pode vir como fogo consumidor. come as fire, härlig, A glória pode vir como fogo. come as this cloud, härlig, A glória pode vir como esta nuvem. brilliant. There's a time it comes a brilliant light. If you watch the video, you'll see it. E algumas vezes ela vem como uma luz brilhante. Se você assistir o vídeo, você vai ver. People are terrified. They're shouting. They're crying. Ni kan se på Você vê que ele vem com glória, a luz, e as pessoas ficam aterrorizadas, elas gritam. But whenever God the Father visits, men när Gud Mas toda vez que Deus Pai visita, olha isso, instruction. första, a primeira instrução. First of all, E you see that Moses först och främst primeiramente você vê que Moisés estava tendo um dia normal. Um dia normal. and maybe he did not expect much. han förväntar E talvez ele não esperava Look muito. at the life of Moses. You can literally divide them into 3 segments, right? Mose E se você olhar para a vida de Moisés, você pode literalmente dividir em 3 segmentos. Os primeiros 40 anos no palácio, sendo treinado como militar, educação sofisticada. The second 40 years is tending the sheep of Jethro. de andra O segundo 40 anos ele estava apacentando as ovelhas de Jethro. There's this encounter. E o terceiro 40 anos agora é este encontro. E neste encontro aqui, här är en händelse When the visitation of the Godhead comes, när Gud quando a visitação de Deus Pai vem, então agora você vê instruction from God to man. att det kommer que há uma instrução de Deus para o homem. E ele diz It did not happen. att det hände inte que não aconteceu Every step to go and see. förrän até que Moisés tomou a iniciativa de ir e observar. Você tem que pensar nestas coisas, porque Deus é muito criterioso. för att Por quê? A sarça é verde e está em chamas, Burning up. men det mas não está sendo consumida. Catches attention.
Så han vill Então, Deus queria atrair a atenção dele. Men om man ser Mas se você olhar cuidadosamente, Moses was away from the busy life of Stockholm. så ser man então você vê que Moisés estava distante da vida agitada de Estocolmo, Uppsala, eller Uppsala da vida agitada de Uppsala eller e Malmo. he had stepped away. han hade Ele estava separado. He's not a cadet in the palace. han var Ele não é mais um oficial no palácio. He's in the countryside, in the mountains alone, in the bushes there, with the sheep alone, in meekness and quiet. han gick Ele está no campo, nas montanhas com os arbustos, sozinho com as ovelhas, em humildade e silêncio. He's not there to distract you when the Lord can approach you. Algumas vezes este é um momento poderoso, quando agora não há nada para te distrair. Então o Senhor pode se aproximar. That's amazing. Isso é maravilhoso. But anyhow, Mas de qualquer forma, meekness when he's now humble and humble as a shepherd. i den där naquela mansidão, quando ele agora está simples e humilde como um pastor agora, Bush is burning. então a sarça está queimando, mas não está sendo consumida. First step to go, then the Lord calls him. och när E quando Moisés dá o primeiro passo para ir, então Deus o chama. E ele disse: då säger han Moisés, Moisés. E Moisés responde: eis-me aqui. First instruction ever. och första E a primeira de todas as instruções, quando Deus Pai vem, Do not come any closer. é: não se aproxime. Por que ele diz isso? God is very holy, för vår Gud Porque o nosso Deus é muito santo consuming fire. och han är e ele é um fogo consumidor. Sinful nature, sin. He burn, incinerates sin. He burns för sin. han E a natureza pecaminosa, ele consome, ele queima o pecado. Brought grace, Então você vê que Deus trouxe a graça para o homem pecador. burning, consuming fire, och den E o fogo consumidor has opened the way, agora abriu o caminho. telling him stay away. men han säger Mas ele ainda diz para Moisés: fique longe. Por quê? The place of his visitation has now become Tierra Santa, holy ground. Porque ele diz que o lugar da sua visitação agora se tornou Terra Santa. halleluja Aleluia! That whenever God the Father visits, men när helst Que toda vez que Deus Pai visita, it becomes holy ground. så blir det aquele lugar se torna Terra Santa. Because he consecrates the place. för han Porque ele consagra o lugar. Hallelujah. halleluja Aleluia! And when you look at this visitation, och när han ser på E quando você observa essa visitação aqui, it seems to be happening in a crusade. This is a Christian crusade. så händer isso parece que está acontecendo em uma cruzada cristã. Worship. Adoração. So this visitation to me is happening in the house of the Lord. att det här Então esta visitação para mim está acontecendo na casa do Senhor. Which means the Lord Então isso significa que o Senhor visited the house of the Lord. agora visitou a casa do Senhor. E ele está dizendo para a Suécia: That Sweden, Suécia, Suécia, pastor, 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 do not come any closer. kom inte não se aproxime. Remove those sandals. Tire aquelas sandálias. For the place where you are worshiping now, för den plats Porque o lugar onde você está adorando for agora, the house of the Lord, porque a casa do Senhor, altar of Jehovah, porque o altar de Jeová has now become holy ground. agora tornou-se terra santa. You understand, beloved people? Vocês entenderam, povo amado? The Lord is announcing that there is a visitation in the church. Herren annonserar O Senhor está anunciando que há uma visitação na igreja. Now the owner of the house is in the house. E agora o dono da casa está na casa. And now God the Father is in the house. E agora Deus Pai está na casa. E Ele está dizendo Now the house of the Lord, que agora a casa do Senhor holy ground. tornou-se terra santa. Significando, The kind of worship must now change. o tipo de adoração agora tem que mudar. I know in the past, Jag vet att Eu sei que no passado, you may have walked in with sandals, kan du ha você talvez andou aqui com sandálias. different types of sandals. olika Tipos diferentes de sandália. Mas Ele está dizendo, não. We have to express reverence in our worship experience. Agora nós temos que expressar reverência em nossa experiência de adoração. Reverência Worship experience now. na nossa experiência de adoração. Hallelujah.
Aleluia. The fear of God in our worship experience. Guds O temor de Deus em nossa experiência de adoração. Holiness. Santidade em nossa adoração. Righteousness in our worship. Justiça em nossa adoração. Sandals is humility. A remoção das sandálias é humildade. The removal of sandals talks about humiliation. I am humiliated over my sins. A remoção das sandálias fala a respeito de humilhação. Eu estou me humilhando pelos meus pecados. I have to remove my sandals. Eu não posso chegar diante de ti por causa dos meus pecados. Eu tenho que tirar as sandálias. Now repentance. Isso significa que nós temos que trazer agora arrependimento em nossa experiência de adoração diante do Senhor. Reverence. The fear. Nós devemos trazer reverência, o temor de The Deus. removal of sandals is Leviticus 10:10, meaning the place of worship is now separate ground, a separate place from common place. A remoção das sandálias é Levítico 10:10, significando que o lugar da adoração agora é lugar separado. Levítico 10:10. Leviticus 10:10. Levíticos 10:10. He says, Ele diz, and he says, you must distinguish between the holy and common and the vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, o comum, entre o puro e o impuro. distinguish between the holy and the common, Ni måste skilja Vocês têm que fazer separação entre o santo e o comum, clean and the clean. mellan entre o puro e o The impuro. Lord is saying, det vad Herren É isso que o Senhor está dizendo aqui. separate the house of the Lord from common ground, common place. Que nós agora temos que separar a casa do Senhor do lugar comum. If there is sin out in the streets of Stockholm and Copenhagen, om det finns Se há pecado lá nas ruas de Estocolmo e Copenhague, in the streets of Europe, nas ruas da the Europa, house of the Lord, mas agora a casa do Senhor é agora a Terra Santa. Então, separate the two. måste vi agora nós temos que separar os dois. Acceptable out there, om synden Se o pecado é aceitável lá fora, acceptable. mas agora ele não pode mais ser aceitável, porque há uma visitação aqui. Now remove all sin from the house of the Lord. vi måste Significando que nós agora temos que remover todo o pecado da casa do Senhor. Por quê? Porque a casa do Senhor agora tornou-se Terra Santa nos nossos corações. Remove sin from the place of worship. så måste Nós agora temos que remover o pecado do lugar da adoração por causa do tempo. Os degraus do céu já foram baixados. A visitação de Deus Pai está aqui. Ele agora está anunciando santidade em nossas vidas. Aleluia! Removal of sandals talks about consecration. A remoção das sandálias fala de consagração. Create our Christian lives. Nós agora temos que consagrar nossa vida cristã. Put apart, separated. E vocês sabem que em hebraico consagração significa santo, separado, posto à parte. In the rest of Stockholm, but you, the Christians, must now separate yourselves from sin deliberately. det betyder Significando que nós temos que nos separar, mesmo que haja pecado em todo Estocolmo, mas vocês que são cristãos têm que se separar do pecado voluntariamente. Então, nós temos que nos retirar as sandálias. och skorna E as sandálias que eu vejo aqui é pecado sexual. And modernized in this country. sexuella O pecado sexual foi liberado e modernizado nestes países. They worship and they blend it in incognito. The devil is a liar. så det här Então, se você vê a adoração, eles adoram e eles misturam sutilmente o pecado. O diabo é um mentiroso. Tudo foi normalizado na Europa. O pecado sexual é normal na Europa. Normalized. Então foi normalizado. So doing, it is subtle, it is hidden. så genom Então, ao fazer isto, é sutil, é oculto. And it's very shocking. They are not aware it is sin. man förstår Eles estão vivendo um torpor chocante, já não sabem o que é pecado. Being married before the Lord without repenting and being married before the Lord is sin, and you will not see the kingdom of och God. de förstår Eles não sabem que morar com uma mulher sem ser casado diante do Senhor, sem se arrepender e se casar diante do Senhor é pecado. E você não verá o reino de Deus. Eles não sabem que mentir é pecado e você não verá o reino de Deus. Aware that if you wear short dresses in the house of the Lord, it is sin.
Man vet inte. Eles não sabem que se você usar vestido curto na casa do Senhor é pecado. Culture, everything has been blended in. På grund av Por causa da cultura moderna, tudo ficou misturado. They are not aware that listening to false prophets is a lie. Eles não sabem que ouvir falsos profetas é pecado. Listening to them, because the Lord says, I will judge shepherd and sheep alike. att lyssna. Ouvir os falsos profetas, porque o Senhor disse que ele vai julgar o pastor e as ovelhas da mesma They are forma. not aware that you cannot listen to false apostles. You cannot. False Eles não sabem que eles não podem ouvir os falsos apóstolos. apostles for separation here. Não, o Senhor está pedindo separação aqui. A tremendous separation, beloved people. Uma tremenda separação, povo amado. But why does the bush not burn up? Men varför Mas por que a sarça não queimava? Up a little bit. kan jag öppna Posso abrir um pouco mais? Say, Porque ele está dizendo advances, then he sees that the green bush is burning but not burning up. att Mose går närmare? que Moisés avançou e então ele viu uma sarça verde em chamas que não era consumida. That there would be a great nation called Israel and the Messiah come out of them. Kom ihåg Lembre-se que Abraão teve uma visão de Deus que haveria uma grande nação chamada Israel e o Messias viria deles. Lembre-se dessa visão. Então Deus estava falando com Moisés. Raging the fire of slavery is. att säga E ele estava dizendo, não importa quão furioso seja o fogo da escravidão, For the coming of the Messiah will not die. a minha visão para a vinda do Messias não vai morrer. Israel will be preserved. Israels nation A nação de Israel será preservada. Come out and deliver the nation. och Messias, E o Messias tem que vir para libertar as nações. Fire, det var en Havia um grande fogo no Egito. killing sons. man dödade Eles estavam matando os filhos. Era muito ruim. Masters were brutal. slavar Os capatazes eram brutais, violentos. och Herren sa Até o ponto em que o Senhor disse, eu ouvi o clamor do meu povo. Mas ele diz, não se preocupe. Pelos 430 anos, My covenant with Israel remains the same. a minha aliança com Israel permanece a mesma, preservada no fogo. Aleluia! Saying now, och han säger E ele está dizendo agora att när que quando o Messias veio, 13, Zacarias capítulo 13, versículo 7, vamos ler. said in that fire. A mesma coisa estava sendo dita do fogo. Zechariah 13, beloved people, Zacarias 13, povo amado. being said in that fire. så är det sant. A mesma coisa estava sendo dita naquele fogo. 13 verse 7. Zacarias 13, versículo 7. Ele diz o seguinte. Oh, wake up, sword, Svärd Ele diz, ó desperta-te espada contra o meu pastor, who is close to me. mot en man contra o meu companheiro que é chegado a mim, declara o Senhor dos Exércitos. E ele diz, fira o pastor. Strike Zacarias 13, 7. Fira o pastor, will be scattered. e as ovelhas serão dispersas. Hand against the little ones. så jag ska E eu voltarei a mão contra os pequeninos, para os pequeninos. Mateus 26, 31. 26, 31, before I explain. Matteus Mateus 26, 31, antes de explicar. Ele diz, 26, versículo 31 al 45, pero we'll read just a few, don't worry. Matthew 26. Matteus 26. Mateus 26, 31 a 45. 31 a 45. Bara lite. Verse 31 he says, Vers 31. Versículo 31 ele diz. then he says the following. He says, then Jesus told them, Då sa Jesus till dem, Então ele disse, Jesus disse para eles, fall away on account, oh, sorry. This very night you will fall again. That's very powerful. Then Jesus told them, this very night you will fall away on account of me, for it is written. Então Jesus disse, ainda nesta mesma noite todos vocês me abandonarão, porque está escrito, eu ferirei o pastor The sheep of the flock will be scattered. och fåren e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Have risen men efter Mas depois que eu ressuscitar, you to the Galilee. ska jag gå eu irei adiante de vocês para a Galileia. E Pedro respondeu. Bem, agora tem toda aquela narrativa. See, I'll stand with you. But Aquela conversa de Pedro, não vou ficar you contigo. remember also the Garden of Gethsemane? Kommer ni ihåg om Vocês se lembram também do jardim do Getsemane? And he was disturbed and sweat was flowing because he had seen his death.
onde ele estava orando e ele estava angustiado e ele suava sangue porque ele havia visto a sua morte. So much more. Kom ihåg att den som Lembre-se que este que fala com vocês sabe muito mais. The mountain of transfiguration and told him, now you must go and finish the work. hur de kom till Como que eles vieram ao monte da transfiguração e disseram para ele, agora você tem que ir e terminar o The trabalho. work was near. så han visste Então ele sabia que a hora para ir e terminar o trabalho estava próxima. och han svettades E ele estava suando sangue. Came back, are you sleeping again? Could you wait for me? 3 times. It was amazing. 3 gånger. Ele foi e voltou muitas vezes. Vocês ainda estão dormindo? De novo. Vocês não podem vigiar? Eles nunca tinham visto ele tão agitado assim. O príncipe da paz perdeu a sua paz. Isto é quão intenso era o fogo. Father, if it's possible, can you take away this cup from me? Han gick igenom så Jesus passou por um fogo tão intenso e tão grande que ele disse, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. 27 vers 45. Mateus 27, 45. 45. 27 Mateus 27, 45. Hour until the 9th hour. E desde o meio-dia até as 3 da tarde, Until the 9th hour. vid sjätte timmen desde o meio-dia até as 3 da tarde, The land. kommer houve trevas sobre toda a terra. 9th hour. Jesus cried out in a loud voice. och vid 9 Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, Eli, Eli, Annie. lema sabak lama sabachthani, My God, why have you today abandoned me? det betyder que significa, meu Deus, por que me abandonaste hoje? Matteus 28 Mateus 28, versículo 2. Violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven. och se då blev E eis que sobreveio um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, Rolled back the stone. han gick fram e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada, e assentou-se sobre ela. Lightning. hans utseende A sua aparência era como um raio, um relâmpago, Snow. och hans kläder e suas vestes eram brancas como a neve. Were so afraid afraid of him that they shook and became like dead men. vakterna Os guardas tremeram de tanto medo que ficaram como mortos. E o anjo disse às mulheres, Afraid. var inte não tenham medo, I know that you are looking for Jesus. jag vet att porque eu sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Not here. han är inte Ele não está aqui. han har upp Ele ressuscitou, como ele tinha dito. And see the place where he lay. kom och se platsen Venham e vejam o lugar onde ele jazia. Tell his disciples. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos: att han har upp Ele ressuscitou dentre os mortos. Of you into the Galilee where he loved staying, where he was accepted a little bit, not Nazareth. He's going back to where they loved him. och se E ele está indo adiante de vocês para Galileia, o lugar onde ele amava, onde ele foi aceito, não em Nazaré. Ele está voltando para o lugar onde eles Hurried away from o amavam. de skyndade sig Então já os avisei, e as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, och sprang e foram correndo anunciar aos discípulos. them. och se Repentinamente Jesus as encontrou e disse, saudações, ele disse. Wept in the morning. när jag läste det E hoje eu estava lendo isso e chorei nesta manhã. här frågade hur E eu perguntei, como tu podes saudá-los desta forma? The big thing has happened here. kunde du säga Como tu podes dizer saudações quando coisas tão grandes haviam acontecido aqui? Tu foste assassinado aqui. och så säger E agora tu dizes saudações? Como? Eles estavam procurando por ele. E ele sabia que elas estavam procurando por ele. Então ele foi na direção delas e disse saudações. E olha o que ele disse, saudações. Ele disse, Came to him, clasped his feet, and worshipped. elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Not be afraid. E Jesus disse, não tenham medo. Tell my brother Vão dizer aos meus irmãos to go to the Galilee. que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Oh, you people. Oh, amados! Moisés viu. He saw the bush burn, Ele viu a sarça queimando, but it was not burning. mas não estava sendo consumida. Permanecia verde, verde. That surely the vision God gave Abraham Que certamente a visão de que Deus deu para Abraão, come and deliver the de que o Messias viria para libertar as nações. how raging the fire Não importa quão furioso o fogo for, na escravidão egípcia, upon the
Messiah o himself. próprio Messias But the Messiah will passaria pelo fogo, mas o Messias prevalecerá. E ele finalmente sairá, ressuscitado dentre os mortos. E ele vai dizer saudações. Ele vai dizer aos meus irmãos que eu já fiz, eu prevaleci, eu já cumpri, eu sobrevivi, acabou, está consumado. Nós estamos indo para casa, a morte foi morta, a morte foi morta, aleluia, aleluia, glória, glória, glory to the Messiah. glória ao Messias. Ele está dizendo, vai dizer aos meus irmãos que está consumado, eu já fiz. Diga para eles, Not to go to não vão para Nazaré, there they might kill us. lá eles poderão nos matar. Just to go where we were received. Vamos para onde nós fomos recebidos. Just return to the garden Vamos retornar para a Galileia and I'll meet them. e eu vou encontrá-los lá. Oh, Precious people, povo amado, how mighty quão grandioso, quão poderoso. that Moses saw the Moisés viu a sarça ardendo, but the bush was not. mas a sarça não estava sendo consumida pelo fogo. E agora ele está dizendo If the Messiah que se o Messias went through passou pelo fogo and the fire did not burn, e o fogo não o queimou he prevailed. e ele prevaleceu, a igreja também. However much the Não importa quão forte seja o fogo, however much the fire in you, não importa quão forte seja o fogo na Europa, a apostasia, however much the não importa a degradação, ele está dizendo, just keep on. permaneçam, Soldiers, continuem, avancem, vocês vão conseguir, vocês vão prevalecer, vocês vão derrotá-lo, vocês vão entrar no céu. Nós estamos indo para casa, a igreja ainda é a noiva de Cristo. Aleluia, aleluia. the church must make A igreja tem que conseguir, amount of não importa o nível do fogo, can incinerate the o fogo não pode incinerar a igreja. she is still the bride. Ela ainda é a noiva. If the Messiah has E se o Messias venceu, even the church então a igreja também must now pass through the tem que agora passar pelo fogo fine like para ser refinada como ouro, silver. para ser purificada como prata, polida como prata, When we stand before para que quando estivermos diante do Senhor, nós vamos nos lembrar, nós vamos adorar e nós vamos nos lembrar. Aleluia! Aleluia! the kingdom of O, heaven is o reino dos céus está próximo. Nós estamos indo para casa. Aleluia! Nós estamos indo para casa. E eu estou feliz that when Moses que quando Moisés viu the fire was que o fogo estava queimando, but the bush did mas a sarça não era consumida, eu estou feliz that the Lord que came o Senhor veio and the bush did not burn e a sarça não queimou. wiped out. Ela poderia ter sido aniquilada. Aleluia! Cristo vem. Jesus is Jesus está vindo. Él viene pronto. Ele vem em breve. Muito, muito em breve. Prepara el camino. Prepara o caminho, prepara o caminho. Camino en santidad. Caminho em santidade. Aleluia! Let us repent. Vamos nos arrepender. Jesus está vindo para levar a igreja. Ela vai conseguir. Ela vai sobreviver. However raging the Não importa a fúria do fogo. I worship the champion. Eu adoro o meu campeão. I worship the champion. Eu adoro o campeão. He went through fire. Ele passou pelo fogo na cruz. So he met the women Então ele encontrou as mulheres. who were broken. O coração delas estava quebrado. Elas estavam chorando. Where is he? Estavam dizendo: onde ele está? Ele morreu. Want to stay watch here. Nós só queremos ficar vigiando aqui. Then they did not find him. Então elas não o encontraram. Where has he gone? E disseram para onde ele foi. Para onde eles levaram seu corpo. Oh, They have stolen his body. eles devem ter roubado o corpo dele. And then he appeared. Então ele apareceu. E ele disse: saudações.
E elas ficaram tão chocadas. Peter Pedro and the rest, e os outros, they went back to fishing. eles voltaram a pescar. And he stood at the shore. E ele ficou lá na praia. E Jesus perguntou: You are catching much? vocês pescaram muito? Are you now catching much? Vocês agora conseguiram pegar muitos peixes? Much fish now? Fångar ni mycket fisk? Vocês pegaram muitos peixes agora? Now catching much? Vocês pegaram muitos? Now you can make a living, right? Agora vocês podem se sustentar, certo? Then he said, okay, look at this now. Olha isso agora. He said, okay, put the nets on this side. Okej, E ele disse: ok, lança a rede deste lado. E eles começaram a correr de volta. E disse: esse é o Senhor. And they started running back. E eles começaram a correr de volta. Eles se atiraram na água. And they said, this is the Lord. E disseram: esse é o Senhor. He told them, Ele disse para eles: I knew you have been scattered. eu sabia que vocês seriam dispersos. Strike the shepherd, Fira o pastor, and the sheep will be scattered. e as ovelhas serão dispersas. Pedro voltou a pescar. Jesus came E Jesus veio and he stood there. e ficou lá na praia. Are you now catching enough to live? Agora, vocês já pegaram o suficiente para viver suas vidas? It's much. It's good for the business now. O negócio está bom agora? nu. O negócio está bom? Är det bra för affärerna? Okay, put the nets this way now. Okej, lägg Ok, lança a rede deste lado agora. E eles voltaram correndo. Eles o haviam rejeitado. Eles tinham fugido. Peter was sitting in the cafe. Pedro estava lá sentado no café naquela noite. One of the waitresses asked, are you not one of the people that was with Jesus? Nej, man ska E quando uma das garçonetes perguntou: você não é uma daqueles que estavam com Jesus? E ele diz: tem alguma coisa errada com a sua cabeça? Ah, eles o rejeitaram. Mas ele apareceu na praia. He roasted some fish E ele assou alguns peixes. and he told them, E ele disse para eles: olha, I have made it. eu prevaleci. I have come back. Eu voltei. Ah, This Lord. este Senhor. I Jesus, eu digo para vocês, Jesus revival. o avivamento de Jesus. He said, you too will make it. Ele disse: vocês também prevalecerão. It's too harsh. Algumas vezes é muito difícil, Your husband divorces you. até que o teu marido se divorcia de você. Sometimes even your children are taken away from you Algumas vezes até os seus filhos são tirados de você for Jesus. por causa de Jesus. And he says, E ele diz: just keep on. simplesmente continue. Não olhe para trás. Você está quase conseguindo. Keep on fighting. Está quase chegando. Continue lutando. Continue. It may be too hot, the fire. Talvez o fogo fique quente demais, Preserve you inside. Men jag ska mas eu vou te preservar lá dentro. You will emerge out victorious. E você se levantará vitorioso. Everybody will see God. E todos verão Deus na sua vida. Quando eles olharem para você, eles verão Deus, porque eles vão dizer: ela estava It morta. was not for God. Om det inte hade Se não fosse por Deus, She was dead. This must be God. ela estaria morta. Isso tem que ser Deus, porque ela ressuscitou. Resurrected now. Ela ressuscitou agora. Isso tem que ser Deus. And she's smiling again. E ela está sorrindo novamente. Ela está andando novamente. Must be Jehovah. E eles dirão: isso tem que ser Jeová. Eles verão Deus, The bush is burning, porque a sarça está ardendo com fogo furioso, but it's not burning up. mas não está consumindo. Nunca. That is what he gave us as the Isto é que Ele nos deu como igreja. the stairs. E agora Ele colocou os degraus. E Ele disse: agora vamos. E
E ele disse, nós estamos prontos, a hora é boa, stairs are glorious, os degraus são gloriosos and heaven is ready. e o céu está pronto. Table has been laid. A mesa do banquete foi preparada. The chairs have been reserved. As cadeiras já foram reservadas, marcadas com o teu nome. E sobre a mesa há um papel escrito reservado. Hallelujah. Aleluia! I, Ai, Ai, eu amo Jesus. the fire is burning. O fogo está queimando. And fire is divine purification. E fogo significa purificação divina. Remember that fire is also divine justice. Lembre-se que fogo também é justiça divina. Remember that fire is divine holiness. Lembre-se que fogo é santidade divina. Remember, fire is divine purification. Lembre-se que fogo significa purificação divina. Burn out all the sinful affections of the flesh. Para que ele possa aniquilar todos os afetos pecaminosos da carne. Form your soul E conformar as suas almas to the divine image of God. à imagem divina de Deus. Divine nature of the Lord. A natureza divina do Senhor. That you may rise up Para que você possa ressuscitar and start walking e começar a andar slowly but sure. devagar, porém firme. Look, she's walking now. och de säger, E ele disse, olha, ela está andando agora. E para onde ela está indo? And they see you ain't looking back. E eles vão ver que ela não está olhando para trás. She's been suffering. Now she's going. E eles disseram, nossa, ela estava sofrendo, agora ela está indo. Para onde você está indo? I am going home. E ela disse, estou indo para casa, estou indo para casa, aleluia. Nós estamos indo para casa, acabou. Prozac. For depression. Aquele remédio para depressão, Depression. depressão, Cancer. câncer, HIV, AIDS, leucemia, diabetes, Body injury. lesões da coluna. Everything is Tudo agora ele está dizendo, acabou e nós estamos indo para casa. Os degraus já foram colocados lá. the same cloud A mesma nuvem, came, is here. a mesma nuvem veio, está aqui. E agora, Inside this cloud, dentro desta nuvem, stairs have been laid. os degraus apareceram. Ele veio para levar a igreja. Aleluia. Down a bit so I can read more scripture, please. Vocês podem se sentar para que eu possa ler mais escrituras? Vamos nos preparar e entrar o reino da glória. Aleluia. We are going home. Nós estamos indo para casa. Prepare o caminho. O Messias está vindo. Os degraus já foram baixados. E nós estamos indo para casa.